Curta o vídeo e se inscreva no canal Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Bastiat vs Proudhon. Sexta carta, por Frederic Bastiat. Senhor, eu desejo permanecer em meu próprio terreno, você deseja me levar ao seu, e pergunto, o que você se propôs a realizar em Lavoix du Peuply, se não a refutação da teoria do crédito gratuito? Há um mal-entendido aqui. Eu não fui para Lavoix du Peuply. Lavoix du Peuply veio até mim. De todos os lados ouvimos falar de crédito gratuito, e todos os dias vimos um novo plano desenvolvido para a realização dessa ideia. Então eu disse a mim mesmo, é inútil opor-se a esses planos um após o outro. Provar que o capital tem um direito legítimo e inalienável de recompensa e destruí-los completamente é derrubar sua base comum. E publiquei o folheto intitulado Capital e Aluguel. Lavoix du Peuply, não encontrando a minha demonstração conclusiva, tentou refutá-la. Eu pedi o privilégio de manter minha posição. Você francamente concordou. Então, em meu terreno que a discussão deve prosseguir. Além disso, o progresso perpétuo e universal baseou-se no princípio que defendo. Cabe àqueles que desejam que, a partir de hoje, a sociedade possa se desenvolver no princípio oposto mostrar que estiveram errados. A carga da prova recai sobre eles. E afinal, de que importância real é essa discussão preliminar? Provar que o juro é legítimo, justo, útil, beneficente, indestrutível. Não é isso provar que a gratuidade do crédito é uma ilusão? Por piedade da minha ignorância, bem como de um grande número de nossos leitores, da filosofia alemã, você está disposto, ao mudar Kant para Diafoirus, a substituir pela lei da contradição a da distinção. Agradeço essa condescendência. Isso me deixa mais tranquilo. Confesso que minha mente decididamente se recusa a admitir que duas afirmações contraditórias possam ser verdadeiras ao mesmo tempo. Respeito, como devo, embora na confiança, Kant, Fichte e Hegel. Mas se suas obras impelirem a mente de um leitor a admitir proposições como as seguintes: roubo é propriedade, propriedade é roubo, dia e noite, agradecerei ao céu todos os dias da minha vida por nunca terem estado sob meus olhos. Com essas sutilezas elevadas, sua mente afiada, a minha certamente sucumbiria, e, muito longe de ser capaz de entender os outros, eu já não seria mais capaz de entender a mim mesmo. Finalmente, para esta pergunta, o juro é legítimo? Você responde, não mais em alemão, sim e não, mas em latim. Distingo. Vamos distinguir. Sim, o juro sobre o capital pode ter sido considerado legítimo em determinado momento. Não, ele já não pode mais ser considerado assim. Bem, sua condescendência, parece-me, acelera esta discussão a uma conclusão. Isso prova, especialmente, que escolhi meu terreno sabiamente, pois o que você alega? Você diz que em determinado momento, a remuneração do capital passa da legitimidade para a ilegitimidade, ou seja, o capital se despoja de sua natureza original para se vestir com uma oposta. Certamente, a presunção não está a seu favor. E cabe a quem procura derrubar a sabedoria universal com uma afirmação tão estranha provar sua verdade. Eu deduzi a legitimidade do juro do fato de que um empréstimo é um serviço que é capaz de ser avaliado, tem, consequentemente, um valor, e pode ser trocado por outro valor igual. Eu até pensei que você admitiu a verdade dessa doutrina nessas palavras. É muito verdade, como você estabeleceu sem dúvida, que um empréstimo é um serviço. E como todo serviço tem um valor, e, consequentemente, tem direito por sua natureza a uma recompensa, segue-se que um empréstimo deve ter seu preço, ou, para usar a frase técnica, deve gerar juro. É o que você disse há 2 semanas. Hoje você diz, vamos distinguir. Antigamente, emprestar era prestar um serviço. Isso já não é mais o caso agora. Agora, se o empréstimo deixou de ser um serviço, é claro que o juro é, não digo ilegítimo, mas impossível. Seu novo argumento envolve o seguinte diálogo: tomador, senhor, eu desejo construir um armazém, preciso de 10.000 francos. Você me emprestaria? Prestador, com prazer, vamos discutir as condições. Tomador, senhor, eu não aceito condições. Manterei seu dinheiro por 1 ano, 2 anos, 20 anos,
após o qual devolverei exatamente a quantidade emprestada, já que tudo o que, ao devolver um empréstimo, é dado em excesso do empréstimo, é usura, espoliação. Prestador: mas já que você me pede um serviço, é natural que eu peça um em troca. Tomador: senhor, eu não tenho nada a ver com seu serviço. Prestador: neste caso, vou manter meu capital, mesmo que eu deva consumi-lo. Tomador de empréstimo: senhor, sou um socialista e o socialismo, com energia redobrada, protesta e diz por mim: não tenho nada a ver com o seu serviço, serviço para você, mas roubo para mim, enquanto for possível para a sociedade me prover os mesmos benefícios que você oferece, e isso sem recompensa. Impor-me esse serviço apesar de mim mesmo, negando-se a organizar a circulação de capital, é me fazer submeter um desconto injusto, é me roubar. Prestador: não estou impondo nada a você apesar de si mesmo. Se você não admite que um empréstimo é um serviço, abste-se de pedir emprestado, assim como eu me abstenho de emprestar. Mas se a sociedade lhe oferece esses benefícios sem recompensa, trate diretamente com ela, pois os termos são muito mais fáceis. E quanto à organização da circulação de capital, como você me pede para fazer, se você quer dizer que gostaria de usar meu capital de graça através da mediação da sociedade, tenho a mesma objeção a esse método indireto de procedimento que me levou a recusar-lhe um empréstimo direto e gratuito. Sociedade: confesso que fiquei surpreso com a aparição, em um artigo escrito por você, deste novo personagem, este capitalista acomodatício. O que, senhor? Você, que, no mesmo jornal em que publicou sua carta para mim, travou uma guerra tão áspera e energizante contra os sistemas de Louis Blanc e Pierre Leroux, dissipou a ilusão do Estado apenas para substituí-la pela da sociedade. O que é então a sociedade, senão aqueles que emprestam ou tomam emprestado e recebem ou pagam os juros inerentes ao preço de todos os produtos? Qual é então essa Deus machina que você gostaria de intervir de maneira tão inesperada para resolver o problema? Existe, de um lado, todo o corpo de trabalhadores, comerciantes, artesãos e capitalistas, e, do outro, a sociedade, uma personalidade distinta, possuidora de capital em tanta abundância que pode emprestar a todos, sem limites, e isso sem recompensa. Não é isso que você quer dizer. Seus artigos sobre o Estado provam que não é. Você sabe muito bem que a sociedade não possui outro capital além do que está nas mãos dos capitalistas, grandes e pequenos. A sociedade deveria tomar posse de todo o capital e circulá-lo gratuitamente sob o pretexto de organizá-lo. Para dizer a verdade, estou confuso, e parece-me que a sua pena constantemente apaga a linha que separa, na consciência pública, a propriedade do roubo. Ao procurar chegar à raiz do erro que estou combatendo aqui, acho que eu encontrei em sua confusão entre o custo de circulação de capital com o juro do capital. Você acha que podemos chegar a uma circulação gratuita, e, portanto, conclui que os empréstimos devem ser gratuitos. É como dizer que, quando os custos de transporte de Bordeaux para Paris forem reduzidos a zero, os vinhos de Bordeaux serão obtidos em Paris de graça. Você não é o primeiro a cair nesse erro. Lau disse: a lei de circulação é a única coisa que pode salvar impérios. Ele agiu com base neste princípio e, em vez de salvar a França, a arruinou. Eu digo, a circulação de capital e o gasto envolvido é uma coisa, o juro do capital é outra coisa completamente diferente. O capital de uma nação consiste em materiais de todos os tipos, provisões, ferramentas, mercadorias, espécie. E essas coisas não são emprestadas de graça. Na medida em que a sociedade é mais ou menos avançada, há mais ou menos facilidade para o transporte de uma determinada quantidade de capital, ou seu valor, de um lugar para outro ou de uma mão para outra. Mas isso não é de forma alguma a mesma coisa que a abolição dos juros. Um parisiense deseja emprestar, um baionense deseja tomar emprestado. Mas o primeiro não tem a coisa que o segundo precisa. Além disso, eles não têm conhecimento das intenções um do outro. Eles não podem se comunicar, concordar e contratar. Esses são obstáculos à circulação. Esses obstáculos estão continuamente diminuindo, primeiro com a intervenção da espécie, depois com a do bilhete de banco, e depois com a do banqueiro privado,
do Banco Nacional e dos bancos livres sucessivamente. É uma feliz circunstância para os consumidores de capital, assim como é para os consumidores de vinho, que os meios de transporte estejam melhorando. Mas, por um lado, o custo de circulação nunca pode chegar a zero, pois sempre é um intermediário que presta um serviço, e, por outro lado, se esse custo for completamente eliminado, os juros ainda irão existir e nem mesmo serão afetados de forma sensível. Há bancos livres nos Estados Unidos. Eles são parcialmente controlados pelos próprios trabalhadores, que são os acionistas, e, além disso, eles estão, em razão de seus números, sempre ao alcance. Todos os dias alguns depositam suas economias e outros recebem os empréstimos de que precisam. A circulação é tão fácil e rápida quanto possível. Isso é equivalente a dizer que o crédito lá é gratuito, que o capital não paga juros aos que o emprestam e não custa nada aos que o tomam emprestado. Não, significa simplesmente que os prestadores e tomadores de empréstimo lá se comunicam com menos dificuldade do que em outro lugar. Portanto, gratuidade absoluta da circulação, uma quimera. Gratuidade de crédito, uma quimera. Imaginar que a primeira, se fosse atingível, implicaria a segunda, uma terceira quimera. Você vê que me permiti ser levado ao seu terreno, e, como dei 3 passos, posso dar mais 2. Você deseja organizar a circulação de tal forma que todos recebam tanto juro quanto pagam, e isso, você diz, trará igualdade de riqueza. Agora eu digo, o equilíbrio universal de interesses. Uma quimera. Igualdade absoluta de riqueza como consequência dessa quimera. Outra quimera. Todo valor é composto por 2 elementos: a remuneração do trabalho e a remuneração do capital. Para que esses 2 elementos possam ser combinados na mesma proporção em todos os valores iguais, toda a produção humana deve ser realizada com a ajuda da mesma máquina, pelo mesmo consumo de provisões e pelas mesmas cotas de trabalho presente e passado. Será que o seu banco algum dia vai exigir que um mensageiro de rua, cujo negócio consiste em emprestar o seu tempo e suas pernas, use tanto capital em seus serviços quanto o impressor ou fabricante de meias de algodão em seus serviços? Lembre-se de que cada par de meias de algodão que este mensageiro adquire precisa da ajuda de terra, que é capital, de um navio, que é capital, de uma fábrica de algodão, que é capital. Você vai dizer que, quando o mensageiro troca seu serviço, avaliado em 3 francos, por um livro avaliado em 3 francos, ele é enganado porque o elemento de trabalho presente em seu serviço e o de trabalho passado no livro prevalecem. O que importa é isso, desde que os 2 objetos da troca tenham o mesmo valor e sua equivalência seja determinada pela livre discussão. Desde que 100 sejam trocados por 100, de que importância é a proporção dos 2 elementos que compõem cada um desses valores iguais? Você negaria a legitimidade da remuneração atribuída ao capital? Isso seria voltar um ponto já resolvido nesta discussão. Mas, por qual motivo o trabalho passado, mais do que o capital atual, deveria ser privado de toda a recompensa? Existem 2 tipos de trabalho, bastante distintos um do outro. Um é dedicado exclusivamente à produção de um objeto, como quando o agricultor semeia, desbasta, colhe e tritura o trigo, ou quando o alfaiate corta e costura um casaco, etc. O outro ajuda na produção de uma série indefinida de objetos similares, como quando o agricultor cerca, melhora e drena o campo, ou quando o alfaiate equipa a sua loja. No primeiro caso, todo o trabalho deve ser pago pelo comprador da colheita ou do casaco. No segundo, deve ser cobrado em um número indefinido de colheitas ou casacos. E certamente seria absurdo dizer que este segundo tipo de trabalho não deve ser pago de maneira alguma, porque é chamado de capital. Agora, como a remuneração devida por um número indefinido de compradores sucessivos será dividida pelos dispositivos de liquidação e juros, dispositivos criados pela humanidade no início, dispositivos engenhosos que os socialistas teriam dificuldade em encontrar substitutos. Mas todo o seu gênio é dedicado à supressão desses dispositivos e eles não percebem que, dessa forma, estão simplesmente suprimindo a humanidade. Mas, se admitirmos a possibilidade de tudo o que acabamos de mostrar ser uma quimera, gratuidade de circulação, gratuidade de empréstimos, equalização de juros,
eu digo que mesmo assim não chegaríamos à igualdade absoluta de riqueza. E a razão é simples. O Banco do Povo pretende ser capaz de mudar o coração humano. Fará todos os homens igualmente fortes, ativos, inteligentes, ordenados, econômicos e prudentes. Prevenirá suas vontades, tendências, talentos e ideias de variar infinitamente. Alguns não prefeririam dormir ao sol enquanto outros se exauririam pelo trabalho. Não haveria alguns derramadores e alguns avarentos. Algumas pessoas desejosas de desfrutar das coisas boas deste mundo e outras mais interessadas na vida futura. É claro que a igualdade absoluta de riquezas só poderia resultar de todas essas igualdades impossíveis e muitas outras. Apesar de a igualdade absoluta de riquezas ser uma quimera, a constante aproximação de todos os homens sob o regime da liberdade em relação ao mesmo nível, fisicamente, intelectualmente e moralmente, não é uma das mais poderosas de todas as forças que colaboram nesta grande obra de equalização é a do capital. E, já que vocês abriram suas colunas para mim, permitam-me chamar a atenção dos seus leitores por um momento a este assunto. Não basta mostrar que os juros são legítimos, ainda resta provar que são úteis, até mesmo para aqueles que os pagam. Vocês disseram que os juros eram um instrumento de igualdade e progresso. O que eles eram, eles ainda são, e sempre serão, porque, ao se desenvolver, não mudam sua natureza. Os trabalhadores talvez fiquem surpresos em ouvir-me fazer a seguinte declaração: de todos os elementos que entram no preço de bens, o que eles deveriam pagar mais alegremente é o juro, ou a recompensa do capital, porque esse pagamento sempre os poupa de um pagamento maior. Pedro é um mecânico de Paris. Ele deseja que um pacote pesado seja levado para Lille. É um presente que ele quer fazer para sua mãe. Se não houvesse capital no mundo, e não haveria se toda a remuneração fosse negada a ele, o transporte custaria a Pedro pelo menos 2 meses de trabalho, seja ele mesmo ou se empregasse outra pessoa para fazê-lo. Porque ele só poderia fazê-lo sozinho carregando a carga pelas montanhas e vales sobre os ombros, e não poderia ser feito de outra maneira para ele. Porque há transportadores que exigem de Pedro apenas um dia de seu trabalho em troca de poupar-lhe 60. Porque o capital entra em ação na forma de carros, cavalos, trilhos, vagões, locomotivas. Sem dúvida, Pedro deve pagar tributo a este capital, mas é exatamente isso que o habilita a fazer ou ter feito em um dia o que outra vez exigiria 2 meses. João é um ferreiro, um homem muito digno, mas um que muitas vezes é ouvido declamar contra a propriedade. Ele ganha 3 francos por dia, é pouco, muito pouco, mas, como o trigo vale cerca de 18 francos por hectolitro, João pode dizer que produz com seu bigornal 1 hectolitro de trigo, ou seu valor, semanalmente, ou 52 hectolitros anualmente. Suponhamos agora que não há capital e que, apresentando nosso ferreiro com 1000 hectares de terra, lhe digamos: use esta terra, que é dotada de grande fertilidade, todo o trigo que você puder colher é seu. João sem dúvida responderia: sem cavalos, arado, machado ou ferramentas de qualquer tipo, como vocês esperam que eu limpe a terra das árvores, raízes, plantas, pedras e poços que a obstruem? Eu não consigo fazer que ela renda uma espiga em 10 anos. Então João pode chegar a essa conclusão: o que eu não posso realizar em 10 anos, outros fazem por mim, cobrando-me apenas uma semana de trabalho. É claramente para meu proveito recompensar o capital, pois, se eu não o recompensar, não existiria nenhum e outros teriam tanta dificuldade em cultivar esta terra como eu. James compra lavoix do Pelpli todas as manhãs por 1 centavo. Como ele ganha 100 centavos por dia, ou 50 centavos por hora, ele paga 6 minutos de trabalho por cada número, um preço formado por 2 remunerações, a do trabalho e a do capital. Porque James às vezes não diz a si mesmo: se não houvesse capital para ajudar na impressão de lavoix do Pelpli, eu não poderia obtê-lo por 100 francos, muito menos por 1 centavo. Eu poderia considerar todos os objetos que satisfazem os desejos dos trabalhadores e sempre chegar à mesma conclusão. Então o capital não é o tirano que é pintado. Ele presta serviços, grandes serviços. É justo que deva ser recompensado. Essa recompensa diminui à medida que o capital aumenta. Para que ele possa aumentar, devemos estar interessados em sua formação e,
Para que estejamos interessados em sua formação, devemos estar animados pela esperança de recompensa. Onde está o mecânico, onde o trabalhador, que depositará os frutos de sua economia na poupança, ou que até mesmo economizará, quando lhe disserem que os juros são roubo e devem ser abolidos? Não, não, é um evangelho sem sentido. Entra em conflito com a razão, a moral, a ciência econômica, os interesses dos pobres, as crenças universais da raça humana manifestadas na prática universal. Vocês não alcançam, é verdade, a tirania do capital, mas pregam a gratuidade do crédito, o que é a mesma coisa. Dizer que toda a recompensa do capital é roubo é dizer que o capital deve desaparecer do rosto da terra. É dizer que Pedro, João e James devem obter seu transporte, seu trigo e seus livros pela realização de tanto trabalho quanto seria necessário para produzir essas coisas diretamente sem outro recurso além de suas mãos. Avance, capital, siga a sua carreira, realizando benefícios para a humanidade. Você é quem libertou os escravos, é você quem destruiu a fortaleza do feudalismo. Mantenha-se multiplicando, submeta a natureza, force a gravitação, o calor, a luz, a eletricidade, a contribuir para a felicidade humana. Assume a realização de tudo que é desagradável e degradante no trabalho mecânico. Eleve a democracia. Transforme máquinas humanas em homens, homens dotados de folga, ideias, sentimentos e aspirações. Permita-me, Senhor, no encerramento, administrar-lhe uma repreensão. No início de sua carta, você prometeu abandonar por enquanto a antinomia. No entanto, encerra com essa antinomia que você chama de seu grito de guerra. A propriedade é roubo. Sim, você deu-lhe o nome certo. É, de fato, um toque de luto, um grito de guerra sinistro. Mas espero que neste sentido tenha perdido algo de seu poder. Há na mente das massas um fundamento de bom senso que não abandona seus direitos e que se rebela, no longo prazo, contra esses paradoxos estranhos que são apresentados como descobertas sublimes. Se você tivesse baseado sua propaganda ativa nesse outro axioma, certamente mais permanente que o seu, o roubo é o oposto da propriedade. Então, com sua energia indomável, seu estilo popular, sua lógica invencível, não dá para medir o bem que você poderia ter feito para o nosso querido país e para a humanidade.